Oi, pessoal! Então, dando continuidade ao nosso projeto de banco de dados geográfico, no vídeo anterior nós aprendemos a definir os tipos de relacionamento que nós podemos trabalhar dentro do modelo conceitual MTG, tá? Então agora o objetivo é, uma vez que nós já sabemos as classes envolvidas e o relacionamento entre essas classes, nós vamos dar um passo adiante, que é nos perguntar quantos elementos de uma classe se relacionam com a outra classe. Isso é o que nós chamamos de cardinalidade, tá? Então, cardinalidade é um conceito muito importante em projeto de banco de dados, porque ela vai nos auxiliar a entender quantas instâncias de uma classe podem se relacionar com uma instância da outra classe. Em outras palavras, a gente está tentando dizer o seguinte, que além do tipo de relacionamento, se é uma agregação, uma associação, uma rede arco-nó, nós precisamos definir quantos elementos de uma classe participam desse relacionamento, tá? Então, isso é o que nós chamamos de cardinalidade. Bom, então aqui só para ilustrar, né, é como se nós nos perguntássemos assim, eu tenho aqui a classe municípios, a classe bacias e a relação de intersecção entre elas, né? Então é como se eu me perguntasse, para um município específico, tem lá, imagine, Presidente Prudente, né? Quantas bacias podem estar interseccionando esse município? E, da mesma forma, para uma determinada bacia, vamos imaginar a bacia do Rio Pirapozinho, quantos municípios são abrangidos por essa bacia, tá? Então, vocês observam que a pergunta ela é sempre feita de cada lado, né, do relacionamento. Então, eu tenho uma cardinalidade para a classe 1, no caso aqui município, e uma cardinalidade para a classe 2, no caso aqui bacia, tá? Então, nós não podemos esquecer que ela é definida separadamente para cada lado do relacionamento, tá? Então, para tentar aqui ilustrar, né, um pouco melhor essa questão da cardinalidade, vamos imaginar aqui, olha, eu tenho aqui o QGIS, tenho a base de municípios do estado de São Paulo e tenho aqui uma base de bacias hidrográficas, tá? Então, pensando ali naquele primeiro exemplo, né, ó, municípios, intersecção entre municípios e bacias, eu tenho que me perguntar, um município, ele está em quantas bacias, né? Ou seja, ele pode estar em quantas bacias? Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui esse município aqui, tá? Esse município, se nós observarmos, ele está sendo abrangido, né, por quantas bacias, ou quantas bacias interseccionam esse município, né? Então, aqui, olha só, eu tenho uma bacia que está pegando essa parte aqui do município, eu tenho outra bacia que está pegando essa parte aqui, e tem uma outra bacia aqui, ó, tá? E também tem um pedacinho dessa bacia aqui. Então, eu vejo que esse município está contido, né, vamos dizer assim, em um total de 4 bacias aqui, né? Então, como que eu explicito essa cardinalidade? Eu digo, olha, um município, ele pode estar em uma ou mais bacias. Então, eu vou usar esse símbolo de asterisco aqui para indicar o N, ou mais, ou várias, tá? E da mesma forma, eu tenho que me perguntar uma determinada bacia pode abranger quantos municípios, né? Então, nesse caso, se eu fizer aqui a análise inversa, ó, se eu pegar uma bacia específica, vamos imaginar essa aqui. Veja que ela está abrangendo vários municípios, total ou parcialmente, né? Então, veja que eu percebo que esse município, ó, é bem mais abrangido do que, por exemplo, esse município aqui, tá? Então, eu noto que uma bacia, ela pode abranger, nesse caso, ela está abrangendo um ou mais. Mas se nós pensarmos, existem alguns locais no Brasil que não são divididos em municípios, como, por exemplo, o Distrito Federal.
Lá a divisão é por região administrativa. Então lá, mesmo que eu abra um layer de bacias, não vai estar tendo intersecção com municípios, por uma razão de divisão política ali, tá? Da mesma forma que Fernando de Noronha, ele é um distrito estadual e não um município. Então, na realidade aqui, para deixar o nosso banco de dados ainda mais completo, a gente poderia dizer assim, olha, uma determinada bacia hidrográfica pode abranger nenhum ou vários municípios, tá? Então, vocês observam aqui que eu tenho um relacionamento chamado um para vários ou um para muitos. E aqui eu tenho um relacionamento chamado nenhum ou zero para vários. Isso aqui, na verdade, é o que? São tipos de cardinalidade. Então, se nós olharmos aqui, a cardinalidade, ela tem 4 variações. 0 ou mais, que foi o que nós usamos ali para bacias. 1 ou mais, que nós usamos ali para municípios, tá? Então, quando que acontece uma cardinalidade do tipo 0 ou mais? Quando o objeto ele pode estar relacionado a qualquer número de instâncias, incluindo nenhuma. Ou seja, uma bacia pode abranger nenhum ou muitos municípios. E quando acontece uma cardinalidade do tipo 1 ou mais? Quando o objeto necessariamente deve estar relacionado a pelo menos uma instância, podendo haver várias. Então, um município pode ser abrangido por uma ou mais bacias, tá? Então, esses aqui foram 2 tipos de cardinalidade que nós vimos nessa situação. E aí, o que é comum é nós escrevermos, né, um texto ou brevemente, né, interpretarmos essa cardinalidade. Então, como que nós escrevemos isso aqui? Nós dissemos aqui nesse caso que ele é chamado de relacionamento muitos para muitos. Por quê? Né? Por que a gente fala que é um relacionamento do tipo muitos para muitos? Porque tá vendo que nessa primeira cardinalidade aqui eu vou de 1 para muitos e aqui eu vou de 0 para muitos? Então é como se eu lesse essa parte aqui, ó, muitos para muitos, tá vendo? Ó? E eu poderia aqui escrever, né, essa interpretação. Então eu poderia dizer assim, olha, um município ele pode estar sendo intersectado, né, por uma ou mais bacias, tá? Então, essa frase aqui, ó, está descrevendo essa cardinalidade aqui, ó. Um município pode estar intersectando, porque é o relacionamento aqui, ó, uma ou mais bacias. Agora, do outro lado do relacionamento, eu posso dizer que uma bacia pode abranger nenhum ou mais municípios, ou vários municípios. Nenhum para tratar aqueles casos, por exemplo, do Distrito Federal, de Fernando de Noronha, tá? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, porque se você não modela dessa maneira, depois lá na implementação do seu banco de dados, você vai ter restrições ao banco não deixar você adicionar nenhuma bacia se ela não tiver uma relação de intersecção com o município. E a gente sabe que nesses locais não existem polígonos de municípios, tá? Então, nós temos que fazer isso aqui, pessoal, para todas as outras, para todos os outros relacionamentos, tá? Então, vamos, por exemplo, avançar aqui e olhar um relacionamento do tipo que nós chamamos de um para muitos, tá? Então, vamos olhar lá. No caso aqui, nascentes, tá? Nascentes, nós falamos que nascentes estão dentro de bacias hidrográficas. Ok. Agora a pergunta é, uma determinada nascente pode estar dentro de quantas bacias hidrográficas? Então, no caso aqui, uma determinada nascente, ela só pode estar associada a uma bacia hidrográfica, né? Agora, uma determinada bacia hidrográfica, ela pode conter uma ou mais nascentes, né? Porque uma bacia hidrográfica, olha só, se nós ligarmos aqui o layer de hidrografia, então eu tenho esses polígonos aqui, é o limite da bacia, e essas linhas aqui em azuis são os rios. Então eu observo que para cada curso d'água aqui, eu vou ter uma nascente. Então, cada nascente é uma representação pontual.
Então, eu posso ter dentro de uma bacia hidrográfica uma ou mais nascentes. Mas se existe a nascente nessa bacia, essa nascente específica, ela não pode estar em outra bacia, tá? Então, por isso que nós colocamos aqui exatamente 1 e aqui pode ser, no caso, 0, eu vou explicar para vocês, ou mais. Por que 0, né? Porque, de repente, você tem, nesse caso aqui, ó, vocês observam que eu tenho o layer de hidrografia, mas ainda não tenho o dado de nascentes. Então, isso é uma forma de garantir que eu posso ir mapeando as nascentes aos poucos, tá? Mas se você, no teu projeto, entender que não, as nascentes têm que existirem, então aqui você teria um relacionamento 1 para muitos e não 0 para muitos, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou manter a 0 para muitos, tá? Então, como que nós podemos representar, né, esse relacionamento? Então, ele é um relacionamento 1 para muitos, tá? Então, vamos de novo aqui entender o porquê disso, ó. Uma determinada nascente vai estar em uma determinada bacia, né? Então, relacionamento 1. Agora, uma bacia pode conter 0 ou mais nascentes. Então, veja que aqui, ó, eu vou até muitos e aqui eu vou exatamente até 1. Então, 1 para muitos, tá bom? Então, nesse caso, eu apresentei para vocês aqui mais um tipo de cardinalidade, que é o exatamente 1. Então, essa cardinalidade, exatamente 1, o que ela significa? Indica uma obrigatoriedade de relacionamento com uma única instância, tá? Então, nesse caso, para cada nascente, ela pode estar associada somente a uma determinada bacia hidrográfica. Ok, pessoal? Então, avançando ali um pouquinho mais, eu vou construindo os relacionamentos, tá? Então, nesse caso, vamos aqui adicionar outros exemplos para vocês observarem, tá bom? Então, nós temos aqui o relacionamento 1 para muitos, 0 para muitos, exatamente 1. E tá faltando aqui o quê? Para mostrar para vocês. O relacionamento 0 ou 1, né? Então, quando que eu teria um relacionamento 0 ou 1? O relacionamento 0 ou 1, ele é um relacionamento opcional, né? Mas se ele acontece, ele pode ser no máximo com uma instância relacionada. Então, vamos imaginar. Imagine que eu tenho lá uma classe chamada município, um município e uma outra classe chamada aterro sanitário, tá? Então, um município, ele pode apresentar nenhum ou, no máximo, um aterro sanitário. Então, vamos imaginar que existe lá uma lei municipal que diz que se o município for ter um aterro sanitário, que ele seja único, eu não posso abrir vários aterros dentro do mesmo município. Então, nesse caso, seria um exemplo de cardinalidade do tipo 0, né, ou 1, tá? Que é esse caso aqui. No nosso modelo aqui, lendo aqui, nós não temos a ocorrência desse tipo, tá? Então, nós não vamos representar. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, rodovias e curso d'água, tá? Vamos entender lá. Rodovia e curso d'água. Então, se nós observarmos que eu posso ter uma rodovia, ela pode passar, né? Ela pode cruzar aqui, tá vendo? Eu sempre leio com base no operador. Então, uma rodovia cruza curso d'água. Então, uma determinada rodovia pode cruzar 0 ou vários cursos d'água, tá? Será que isso acontece mesmo? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar aqui rodovia e curso d'água, tá? Então, vamos observar. Essa rodovia aqui, ó, esse trecho, ó, ele tá cruzando quantos, ó? Vários cursos d'água, tá vendo, ó? Mas pode acontecer de uma rodovia não estar cruzando nenhum curso d'água, tá? Pode acontecer isso. É o caso aqui, ó. Eu tenho um layer de rodovias, ó, para todo o estado. E nesse caso, essas linhas em vermelho que representam as rodovias não estão cruzando nenhum curso d'água, tá? Então pode acontecer isso também. Por isso que eu estou modelando aqui como 0, tá? Agora, se você disser, não,
no meu banco eu exijo que toda rodovia cruze um curso d'água e você pode colocar o número 1 aqui, mas aqui deixaria o banco mais consistente, tá? E sempre faça a pergunta ao contrário. Um curso d'água, ele pode ser cruzado, vamos dizer assim, por quantas rodovias, né? Novamente, um curso d'água, ele pode ser cruzado por nenhuma ou muitas rodovias, tá? Pode passar ali um encontro de rodovias sobre um curso d'água, por exemplo, tá? Então aqui, ó, se nós olharmos nesse exemplo aqui, ó, esse é um curso d'água, aqui, ó, que não tem nenhuma rodovia passando por ele, tá? Mas pode acontecer alguma situação que você tenha mais de uma rodovia passando. Então aqui no caso eu tenho um curso d'água e aqui eu tenho, olha, eu tenho uma outra rodovia aqui. Talvez esse não foi um exemplo tão... Mas pode acontecer isso de, no mesmo curso d'água, estarem passando mais de uma rodovia, ó. Talvez aqui, ó, tá? Um exemplo visual, só para ficar claro para vocês a ideia, tá? Bom, então a ideia aqui é assumir que um curso d'água pode ser cruzado por uma ou mais rodovias, tá? Então você observa que você tem um relacionamento, no caso aqui, ó, muitos para muitos, tá? Então eu tenho uma rodovia, então se nós colocarmos isso aqui, ó, eu tenho uma rodovia, ela pode cruzar nenhum ou um ou mais cursos d'água, né? Então, aqui uma rodovia pode passar por nenhum, obviamente, ou vários cursos d'água. E um curso d'água pode ser intersectado ou cruzado, né, por nenhuma ou várias rodovias. Então, eu vou fazendo isso para todos os relacionamentos que eu defini, eu tenho que definir a cardinalidade dos dois lados do relacionamento, tá? Então, quando nós fecharmos, o que nós vamos ter é algo desse tipo aqui, ó. Então, por exemplo, no caso aqui, estados e municípios. Então, um estado, ele é composto por vários municípios, certo? É claro que pode acontecer, tá? Mas no Brasil isso não acontece, então a gente está colocando aí, hipotetizando, né? Porque o nosso sistema é para a CEMIL e a CEMIL é localizada aí no Brasil, e especificamente no estado de São Paulo. Então a gente até poderia, aqueles casos do DF, do Fernando de Noronha, a gente nem considerar aqui, tá? Mas é só para mostrar para vocês que quando a gente projeta um banco, nós precisamos pensar na escalabilidade dele, em termos de suportar ali as feições, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou assumindo que um estado, ele é composto por vários municípios, mas pode acontecer, por exemplo, o Vaticano, né? O Vaticano, ele é considerado uma cidade-estado, né? Não são várias cidades que compõem o Vaticano, tá? Assim como Mônaco, assim como Singapura, tá bom? Agora, um município é parte de um único estado, tá? Então, eu tenho essa relação aqui de um para muitos, tá? Então, um município, que no caso é as partes, ele pertence a um único estado. Então, se você mora, por exemplo, no município de Presidente Prudente, ele pertence ao estado de São Paulo, tá? Agora, um estado, ele é composto por vários municípios, tá bom? Então, eu tenho aqui as partes, que no caso são os municípios, e o todo, que é o estado. Então, eu vou fazendo isso vocês precisam ir fazendo isso para todos os elementos, tá? Todos os relacionamentos entre as classes que foram definidas, tá bom, pessoal? Então, a cardinalidade, nós não podemos esquecer que ela é um conceito fundamental quando nós estamos projetando o nosso banco de dados, tá? Ela vai, assim, de certa forma, indicar a qualidade do nosso projeto do banco de dados, tá? E não podemos esquecer que ela tem que ser analisada dos dois lados do relacionamento. Então, eu sempre pergunto, municípios intersecta possivelmente quantas bacias? E bacias são intersectadas ou abrangem quantos municípios, tá? Então, nós vimos isso na prática,
aqui para o caso da CMIL, e lembrando que existem variações aqui das possibilidades de trabalhar com a cardinalidade, ok? Então, nesse momento aqui, nós estamos trabalhando com a modelagem, né? Lembrando que nós estamos aqui na modelagem conceitual do nosso banco de dados, tá? Que é uma das etapas do projeto do banco de dados. Posteriormente, nós vamos entender como mapear essas cardinalidades dentro do modelo lógico. Ok, pessoal? Então, é isso.